Oi, eu sou a Gabi e a gente continua gravando no meio da quarentena. Como é uma situação meio atípica, eu vou começar divulgando o trabalho da Thalita. Ela tem uma loja chamada Las Magrelas e apesar de estar trabalhando com portas fechadas, se for uma situação muito urgente, você pode agendar para levar sua bike para ela. Ou comprar alguma peça que ela também entrega em domicílio. Além disso, na loja dela tem um bar que é tocado pelo sócio dela e que tem umas comidas muito boas. Quem gosta daqueles almoços típicos japoneses, que a gente também chama de obento, que é basicamente uma marmita, tem opções veganas para cada dia da semana e estão entregando em domicílio para quem mora entre a Zona Oeste e o centro de São Paulo. É só chegar lá no perfil do Instagram Las Magrelas, clicar no link que está na bio e preencher o formulário para fazer o pedido. E agora vamos ao assunto de hoje. Para quem está em casa procurando alguma coisa para assistir, eu tenho a sugestão de um anime, um desenho animado japonês, chamado Yowamushi Pedal, que tem inclusive a temática de ciclismo de estrada. O título é meio complicado de se pronunciar, mas ele significa basicamente pedal fracote. E ele é um típico desenho animado japonês com temática esportiva em que todo mundo tem sangue nos olhos, treinamentos muito loucos e técnicas mirabolantes. A Thalita chegou a comentar uma vez que ele é tipo os super campeões de ciclismo. A história começa com um protagonista chamado Sakamichi Onoda, que uma curiosidade logo de cara é o nome dele, que traduzido do japonês significa ladeira e tem a ver com uma característica muito importante dele que vai ser revelada nos episódios seguintes. Ele é um garoto bem nerdzinho que acabou de entrar numa escola nova para fazer o ensino médio. Ele gosta de desenho animado, fica colecionando bonequinhos de personagens e cantarolar a música tema do desenho animado preferido dele. Nas escolas japonesas, é comum se formar em clubes de atividades, que são grupos formados por alunos para exercer alguma atividade preferida deles. Por exemplo, tem os clubes de esportes, de artesanato, de jornalismo, entre outras coisas. E o Sakamichi, quando entra na escola nova, ele já procura um clube de atividades formado por fãs de histórias em quadrinhos e desenhos animados, com quem ele sonha em fazer amizade para poder passear junto em um bairro chamado Akihabara, ou Akihabara, que é mundialmente conhecido como um bairro cheio de lojas de eletrônicos, de histórias em quadrinhos, de videogames, de desenhos animados, entre outros produtos a ver com esse universo. Por exemplo, os bonecos dos quais o protagonista tanto gosta. Só que ele chega lá e na escola o clube tinha fechado porque não tem ninguém interessado. A princípio, ele acha que não gosta de esportes porque tem medo dos colegas atletas, que parecem estar sempre com muito sangue nos olhos, enquanto ele é um garoto todo tranquilo. Então, legal é que essa história vai acompanhando um garoto que a princípio acha que não gosta de esportes até ele virar um atleta. Os episódios vão passando por vários temas que vão desde o protagonista aprendendo a ajustar a altura do selim, até os treinamentos muito loucos, como se forma uma equipe de ciclismo e a função de cada integrante, até algumas das táticas de pelotão. Mas é lógico, como é um desenho animado que no Japão ele é criado voltado para garotos e adolescentes, ele tem algumas características desse gênero de história. Para quem conhece desenho animado japonês, tipo Dragon Ball, Naruto, Slamdunk, já sabe que vai ter muita gritaria, um monte de homem e pouca mulher, e treinos mirabolantes que vão fazer o protagonista evoluir muito rápido. E também vai ter muito sofrimento, perseverança e amizade. Agora, o que esse protagonista tem a ver com ciclismo? Daí já começa a parte mirabolante, porque todos os dias ele sai de casa com uma bicicleta bem simplesinha, que eles chamam de mamachari, que literalmente significa bicicleta de mamãe. São as bicicletas mais simples de uma marcha só ou de poucas marchas e quadro rebaixado. Tem lugar onde traduziram para português com o nome de uma marca famosa por aqui, mas que não é uma adaptação muito exata, porque essa marca produz desde bicicletas populares e simples até umas de nível quase profissional. E é com essa bike simples que todos os dias ele sobe uma ladeira bem íngreme para chegar na escola. E esse é o primeiro ponto que já começa a impressionar alguns colegas que entendem de ciclismo. E o segundo ponto é que vocês lembram que eu falei daquele bairro chamado Akihabara? Na conversa com uma colega, ele comenta que todos os dias ele frequenta aquele bairro de bicicleta para economizar no transporte público e usar esse dinheiro economizado para comprar os bonequinhos dele. O detalhe é que todos os dias ele faz esse bate e volta de 45 km de ida e 45 km de volta. Eu fiz um cálculo bem mais ou menos e seria equivalente a aqui em São Paulo você fazer todos os dias o caminho entre Suzano e o bairro da Liberdade. Mas assim, tem que levar em consideração que no Japão as ruas são um pouco mais tranquilas, vendo esse tipo de detalhe que os colegas ciclistas começam a chamá-lo. Mas apesar desses exageros, tem bastante coisa fiel à realidade. E acaba agradando também quem entende de ciclismo. Apesar de trocarem um pouquinho o nome, fazem referência a marcas reais. E a Thalita, que assistiu também, comentou que até o barulho de alguns componentes são bem parecidos com a realidade. E o legal é que essa série também é para quem não entende de ciclismo. Dá para entender a história porque eles explicam direitinho as coisas. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um curtir aqui pra gente saber se faz mais sobre esse desenho animado, inclusive com os comentários da Thalita. E se quiserem acompanhar nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades, é só se inscrever no nosso canal, que toda sexta-feira a gente deixa um vídeo novo por aqui.